Como é que é seu nome? Daiane. Você foi obreira? Fui obreira, pastor. Há quanto tempo atrás? Meados de... foi 2 vezes que eu fui levantada obreira e 2 vezes eu joguei a oportunidade fora. Eu cheguei na igreja com 14 anos, na época de 2000. Fiquei 4 anos como obreira e comecei a trabalhar na hora que eu estava me destacando na empresa. Aí entrei para trabalhar sábado e domingo, fui esfriando e entreguei meu uniforme. Eu abandonei a Deus, depois abandonei o uniforme. E fiquei no mundo por um bom tempo. Só não usei drogas, mas aprontei de muita coisa lá fora. O que você fez? Me envolvia com homens casados, prostituição. Eu estava na faculdade, e a faculdade é um dos pontos principais para tirar um jovem da igreja. Porque você está envolvido no meio de adolescentes, de jovens que estão visando crescer de alguma forma. E eu estava assim, indo bem na faculdade. O diabo te iludiu, né? Iludiu. É isso que acontece. Você voltou depois de quanto tempo? A minha mãe, ela é obreira. E assim, sempre ela insistia. Domingo de manhã me acordava para ir para a igreja. E assim, eu tinha aquele temor de querer voltar, mas não conseguia, porque tinha muita coisa. Eu sempre tive esse jeito de ser dada às pessoas, de querer ajudar. Então assim, eu entendo que a segunda vez que eu fui levantada obreira, por erro, foi por ser assim, muito prestativa. Eu estava começando a me firmar na igreja, no final do ano passado, só que assim, eu estava um pé aqui e outro no mundo. Eu não estava firme. Então, assim, eu continuava com a prática do pecado, me envolvendo com homens casados, mentindo muito, roubava. Você estava de obreira? Não, voltando para a igreja. Certo. Aí, em outubro para novembro, eu fui levantada obreira por um pastor. E, assim, aparentemente eu estava bem, indo para a igreja, só que eu ainda estava na prática do pecado. Quando aconteceu a minha segunda queda, eu não fiquei 1 mês de uniforme. Se eu vestir 2 vezes, foi muito. Eu me envolvi com um outro homem casado e aquela dúvida ficou batendo na minha cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Sabe qual era o seu problema? O mesmo demônio continuava em você. Mesmo. Você era endemoniada. Endemoniada. Você era uma obreira endemoniada. Completamente. Essa é a verdade. Quando foi que você se converteu mesmo e se voltou para Jesus? Faz quanto tempo? Vai fazer uns 7 meses. Teve a caravana com o bispo Sérgio. Mas no programa Obreiros em Foco eu ouvi uma palavra que, naquela mesma semana que aconteceu esse fato, eu fiquei tão transtornada que eu saí do serviço. Eu trabalhava com a minha mãe na época e eu me vi na ponte do rio Cuiabá, o rio que dá o nome à nossa cidade. E eu ia tirar minha vida, porque eu achava que aquele problema tinha que ser resolvido comigo, porque eu não tinha com quem levar Você aquilo. ia pular da ponte? Eu ia. Eu não tinha mais para onde resolver. Eu sabia, conhecia a palavra. Eu já tinha sido obreira uma vez. Então, assim, eu sabia que para mim estava perdida. Para mim não cabia o perdão de Deus. Era esse o pensamento que eu tinha. Mas Deus fez meu pai me ligar na hora, para saber onde eu estava. E naquele mesmo dia, um pastor conversou comigo, viu que eu estava meio abatida, meio para baixo, não estava vestindo mais uniforme, e ele foi conversando até que ele descobriu, porque eu explodi, falei tudo. Falei, olha, eu estou de uniforme com uma máscara, eu vesti novamente, porque eu achei que eu estava pronta, mas não estava. Não sou batizada no Espírito Santo, está acontecendo isso, isso e isso. Nesse mesmo dia, foi como ter tirado um peso das minhas costas, porque eu estava de fachada na igreja. Eu sabia Quer dizer, quando você tirou a máscara, ela usava uma máscara. A pessoa tem que deixar o orgulho de lado e assumir o que de fato ela é. Então você tirou a máscara, você se converteu. Hoje, Daiane, você é uma nova criatura. Nova criatura. Eu utilizei uma arma que o bispo havia me falado muito na época, ficou muito no meu coração, chama corte. Corta tudo. Então, assim, porque o arrependimento veio para mim através das atitudes. Quando eu comecei a cortar, cortei o WhatsApp, cortei o Facebook, cortei conversa com pessoas. Se desligou daquilo que te prendia ao mundo. De tudo. Teve pessoas que até falaram, nossa, você mudou, você era tão boazinha antes, você está ruim agora. Passei a ser ruim, tive que ser ruim. Não é ruim, é que você teve que virar as costas para coisas erradas. A minha vida começou se você tem amizades ruins, amizades que te levam para o mau caminho, o que você tem que fazer? Não é que você vai ficar de mal dessas pessoas, mas você não vai mais seguir o que elas seguem. Compreendem? Hoje, Daiane, como é que você está? Está firme? Firme, pastor. Nasceu de Deus? Nasci de Deus. É uma batalha diária, todos os dias. Você recebeu o Espírito Santo? Não, ainda não sou batizada no Espírito Santo, mas estou buscando. Está buscando? Teve encontro com Deus? Tive encontro com Deus. Você realmente se converteu? Nova criatura. Para valer? Deixei o mundo.
Amém. Deus te abençoe, tá? Amém. Deus te abençoe.